Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu quero mandar hoje um beijo especial para Renata Menegatti, Amanda Menuzier, Laine Beatriz, Bruna Milena e Álvaro Ramos, que fazem parte aí dos meus apoiadores. Se seu nome não apareceu aqui ainda, calma que nos próximos episódios pode ser que vocês recebam aí um beijo especial. É para todo mundo que está me apoiando, uma forma de agradecer também. Um beijo para vocês, é um prazer ter vocês aqui como apoiadores nesse grupo. E como eu tinha dito para vocês, eu sempre vou estar buscando usar mais o nome dos apoiadores como uma forma de agradecimento também, lembrar de vocês. E antes de começar a história, eu quero só recapitular algumas coisas aqui com vocês. Não sei por que algumas histórias saíram da ordem em que foram lançadas. Então tem antiga lá em cima e tem nova lá embaixo. Então, para vocês não se perderem, eu vou falar 6 últimas que saiu para vocês que ainda não ouviram ouvir na ordem. Saiu Pousada, Mulheres, Assinatura, Culpa, Ego Ferido e Velha. A última foi a Velha. Essa história deu o que falar. Então ouçam, deem a opinião de vocês. E é isso. Hoje eu estou trazendo a história da Renata. Então, bora começar? Essa história é bem pesada. Contém detalhes sobre uma tentativa de estupro. Ouçam com bastante cuidado. A Renata, desde nova, sempre foi baixinha, magrinha, com aparência muito de menina mais nova. Ela sempre aparentou ter menos idade do que ela realmente tinha. Mesmo depois que ela atingiu a maioridade, as pessoas confundiam ela, achavam que ela era adolescente, pré-adolescente, aquela coisa até de ir nos bares, baladas, não quererem vender bebida para ela por acharem que ela era menor de idade. E isso incomodava ela bastante, porque ela sempre teve essa aparência como se ela fosse mais infantil. Eles infantilizavam muito ela. E ela não gostava muito disso. Mas mesmo depois de adulta, ela continuava baixinha, magrinha, aquela pessoa ruim de engordar, né? Como ela me disse. Era difícil para ela encorpar. E ela sentia que isso era difícil até para as pessoas levarem ela mais a sério. Para ela tentar se parecer mais madura, ela colocava umas roupas que deixava ela com uma cara mais de adulta, colocou alguns piercings, fez tatuagem, para que talvez transparecesse melhor a idade dela. Quando ela fez 22, ela se casou com um cara que, segundo ela, era o próprio manjar dos deuses aí para ela. Eu não sei, né? Segundo ela, era alto, forte, moreno, tatuado. E tudo foi bem entre os dois, desde o momento que eles se conheceram até o momento que eles casaram, foram morar juntos, enfim. Ela conseguiu um emprego em uma loja de móveis, esses móveis mais finos, chiques, ricos, e o marido trabalhando como mecânico com o pai. A vida meio que estava tomando forma com tudo isso. A Renata morava num bairro que, para chegar na casa dela, tinha que subir um morro e ela trabalhava no bairro vizinho. Se ela fosse pegar algum ônibus ou até táxi, carro de aplicativo, ela perdia um pouco de tempo, pois eles sempre davam uma volta para poder chegar, passava sempre nas ruas principais. E se ela fosse a pé ou de bicicleta, seria mais rápido. Então, ela costumava passar por umas ruelas que tinha entre os bairros ali, um caminho que era mais rápido, mas também era mais isolado. Numa dessas ruelas que ela teria que passar, tinha um esgoto aberto com uma vala que tinha uns matos altos assim, e a vala ela ficava de uma forma que quem passava de carro, ou dependendo da pessoa como ela passava ali a pé, nem via o esgoto em si lá dentro, né? Porque era uma vala toda assim, descendo mesmo, ela fazia como se fosse um V, né? E lá dentro daquele V passava o esgoto ali.
Perto ali estava ficando algumas areias e algumas coisas que parecia ser para manutenção daquele esgoto, como se ele fosse passar por uma reforma ali, e o córrego mesmo, ele era raso. Renata sempre saía em torno das 18 horas, mas haviam os dias de inventário e de outras organizações que aconteciam dentro da empresa, que ela acabava ficando até 7h30, 8 horas, dependendo do dia. Em um certo dia que ela tinha feito o inventário, ela saiu às 20 horas. Ela já tinha o costume de sair sozinha, com a mochila nas costas, mas o celular sempre guardado. E ela nunca guardava o celular do lado de fora da bolsa. Ela tinha tipo uma bolsinha externa que ficava próximo às costas dela quando ela colocava a bolsa. Então, dificilmente uma pessoa conseguiria roubar ou pegar o celular enquanto ela estivesse com a mochila nas costas. Então, nesse dia, ela saiu por volta das 8 horas, com a mochila nas costas, o celular guardado. E no caminho, enquanto ela andava, não tinha ninguém, estava uma estrada ali, um caminho muito sem ninguém passando dos dois lados, até que ela percebeu um homem de bicicleta se aproximando dela devagar. Ele chegou perguntando as horas, ela disse que não tinha. Ele deu meia volta e foi embora. Voltou pelo mesmo caminho que ele veio. E a Renata já achou aquilo estranho, porque assim, ele pegou aquele caminho só para perguntar as horas para ela, então ela achou aquilo tudo muito estranho. De repente, ela continuou andando e quando ela se aproximava perto deste esgoto, deste córrego que eu falei anteriormente, ela sentiu um empurrão e foi jogada para dentro daquela vala. Era aquele mesmo homem. Ele desceu, jogou a bicicleta de lado, assim, onde daria para ele sair rápido se precisasse, mas que também não ficava muito bem vista. E ali ele começou a atacá-la. Ele fedia, tinha alguns dentes podres, uma aparência de uns 40 anos, puxava o cabelo dela, segurava ela com força, ela gritava, procurava se desvencilhar dele o tempo todo e não conseguia. Aí ela se soltava de um lado, ele puxava a perna dela, puxava o cabelo, puxava o braço, jogou ela no chão. E ali ele começou a querer tirar a própria roupa, ela sempre usando calça jeans, cinto. Então ele começou a tentar tirar o cinto dela e ela começou a gritar muito, pedir socorro, pedir ajuda. E ele sacou uma faca do bolso dele, mandou ela calar a boca e continuava tentando abrir o cinto dela. Ela se debatia, gritava o tempo todo e ela, com as unhas grandes, arranhava esse cara, arranhava o rosto, tentava passar no olho dele e ele segurava ela. Ela quebrou as unhas enquanto estava tentando ali fazer algo, tentando sobreviver, tentando escapar. E era um desespero puro. Não dá nem para imaginar o que a Renata passou por aquele momento, as coisas que ela estava pensando. E ela disse para mim que ela pensava, se for para eu sair daqui viva, esse cara não pode encostar a mão em mim. Porque se for para ele violar o meu corpo, eu prefiro morrer. E era só isso que ela pensava. Ela pensava que ela ia morrer ali, que ia demorar para achar o corpo dela. Ela só pensava coisas horríveis. E neste momento, ela tentando se debater, se desvencilhar dele e a gritar, ele começou a jogar areia dentro da boca dela. Então ele pegava aquela areia que estava ali perto e jogava na boca dela e tampava a boca dela, tentando realmente sufocar ela e fazer com que ela parasse de gritar. Ele tentava de todas as formas abafar aqueles gritos dela, mas ela lutava, ela tirava força, que ela me disse que não sabe de onde, para lutar com aquele cara, porque ela queria sobreviver sem que ele tocasse nela. Aquele era um local onde as pessoas costumavam caminhar naquele horário, por mais que fosse um pouco deserto, sempre tinha uma pessoa ou outra caminhando por ali. Então foi se aproximando um casal caminhando e ao mesmo tempo barulho de polícia. Barulho de polícia alto vindo em direção ao córrego mesmo. Nisso o agressor ficou com medo, já deixou a Renata para trás, pegou a bicicleta, correu, passou por esse casal
e foi embora. Nisso a polícia veio, a Renata foi tentando subir aquela vala ali, juntando força para conseguir meio que dar uma escalada mesmo naquela vala e chegar onde estava o casal. O casal viu ela, já chamou a polícia, né, acenou para a polícia assim. O cara já veio trazendo ela, puxando, perguntando se estava tudo bem. O carro de polícia parou, ela falou que o cara tinha fugido, que era para ir atrás dele de bicicleta e tal. Nisso, o cara lá da polícia provavelmente já mandou, né, no rádio ali, pedindo para vir mais policiais, avisando onde estava, e foram correndo, né, de carro na direção onde aquele cara tinha fugido, e o casal apontou, falando em que direção que ele foi e tal. Nisso, a ambulância foi chamada, já começou a vir mais pessoas, mais gente de outros prédios, enfim, para ver o que estava acontecendo. E depois a Renata ficou sabendo que a polícia tinha vindo porque uma mulher que estava no prédio dela assistindo filme com o marido ouviu os gritos da Renata lá embaixo, avisou o marido falou que era coisa do filme, que ela estava se confundindo ou algo do tipo, mas ainda bem, essa mulher ali do apartamento não ouviu o marido e ligou para a polícia mesmo assim, falando que estava ouvindo uns barulhos vindo daquela direção ali da vala do esgoto. Ela chegou a botar a cabeça para fora, ela não ouviu mais os pedidos de socorro. A Renata acredita que era no momento que ele colocou areia na boca dela, mas ela ouvia uma movimentação e ela chamou a polícia mesmo assim. Então, por isso que a polícia veio rápido, porque ela já tinha ligado para a polícia antes. Nisso, chegou alguns policiais de moto, foi enchendo de polícia, chegou a ambulância e como a Renata, ela estava consciente, tinha machucados e tal, poderia ter batido a cabeça, mas ela estava consciente relativamente bem, o policial pediu ali para os socorristas esperarem um pouco, irem tratando dela como desce, né, dentro da ambulância mesmo, enquanto o policial conversava com ela e pegava algumas informações. Nisso, a Renata foi clara, porque ela viu muito bem o homem e ela falou que ele estava de bermuda jeans, com uma regata laranja e uma bicicleta roxa. Só que, como aquele casal também estava lá de testemunha e viu o agressor saindo da cena, eles prestaram depoimento. E a mulher que estava caminhando deu uma descrição totalmente oposta do que realmente era o cara. Ela falou que era um cara moreno, sendo que era um cara branco, segundo a Renata. Ela deu a descrição como se ele tivesse usado uma bermuda tectel azul com preto, sendo que a Renata claramente viu uma bermuda jeans. A mulher disse que ele estava com a regata branca com vermelho, sendo que nem branco tinha na regata, era laranja. E a mulher deu uma descrição também que a bicicleta era preta, sendo que a bicicleta era roxa. Já o marido dela disse que não sabia algumas informações direito, porque quando ele viu o cara correndo, ele também viu a Renata surgindo ali no meio daquela vala, então ele já foi prestar atenção nela e deixou de prestar atenção no cara. Então, para a polícia, ficou muito confuso. E um dos chefes policiais que estava no comando daquela operação ali, achou melhor seguir a descrição da mulher que estava caminhando, porque como a Renata estava traumatizada e tinha acabado de passar por aquela situação, talvez não seria tão preciso as especificações que ela havia passado. Renata foi levada ao hospital, os policiais pegaram o número de telefone dela, ela ligou para o marido, recebeu o marido lá no hospital e tal, passando por todo aquele trauma. Na cabeça dela só estava aquela sensação de que ela iria morrer naquele momento. Tudo muito traumatizante, muito difícil toda essa situação que ela passou. E ela começou a agradecer a Deus porque se aquele cara tivesse conseguido o que ele realmente queria ali com ela, já que ele estava tirando a roupa dela e tirando a roupa dele, ela preferia morrer do que realmente ter sobrevivido àquele ataque. Então, ainda bem que pelo menos ela não tinha sofrido nada de mais grave. Nisso foi feita alguns exames para ver se ela tinha batido a cabeça, foi feito tudo que era necessário ali. Os policiais foram até o hospital visitá-la e foram alguns outros policiais juntos também, que estavam em moto separada. E aí aquele mesmo policial que tinha pegado o depoimento dela no primeiro momento, veio conversando e ela deu as mesmas especificações. Então,
ela falou a descrição do mesmo jeito que ela tinha feito antes. Um homem de bermuda jeans, com regata laranja e bicicleta roxa. E aí, um dos policiais que estava do lado, que ouviu essa descrição, falou assim: cara, a gente passou perto desse homem umas 2 vezes, mas como a descrição não batia com essa que você deu, a gente não poderia abordá-lo. Então a gente acabou não fazendo nada porque a gente achou que não era esse o cara. A gente ficou o tempo todo passando e foram muitos policiais de moto, de carro, passando, procurando a descrição que aquela mulher da caminhada havia dado. A Renata, naquele momento, se sentiu ainda mais impotente porque o cara que havia atacado ela simplesmente estava solto por aí. E ela não sabia quem que era, mas de uma coisa ela tinha certeza, que a qualquer momento da vida dela que ela avistasse esse homem na frente dela, ela saberia que era o cara. Porque ele ficou frente a frente com ela. Ele olhava para ela. Então ela lembra claramente disso. A partir daquele momento, a Renata, com total razão, ficou extremamente sensível, mais observadora, ansiosa, reparando ao seu redor o tempo inteiro. Os chefes dela chegaram a visitar ela no hospital e deram 30 dias de férias para que ela se recuperasse e ficasse melhor, afinal o trauma que ela havia passado era muito grande e tudo aquilo que ela tinha passado foi um verdadeiro pesadelo. O tempo todo ela pedia para ou morrer ou sobreviver sem que ele conseguisse tocar nela. Então, imagina, né, gente? Uma sensação horrível. Ela disse para mim que se sentia impotente, frágil, uma situação bem delicada mesmo. Depois desses 30 dias de férias, ela voltou a trabalhar e passou a pegar ônibus. O ônibus dava voltas e voltas até chegar na casa dela, mas ela preferiu assim durante um tempo. E os dias que ela saía mais tarde, ela pegava táxi ou algum carro de aplicativo, ou até mesmo o chefe dava uma carona para ela. O medo e tudo que ela havia passado foi acumulando cada vez mais dentro dela, até porque ela sempre fazia a mesma rotina. E o medo daquele cara estar observando ela em algum lugar, vir atrás dela novamente. Então, isso começou a corroer ela por dentro e ela começou a sentir que não estava dando mais conta de ficar naquele trabalho. O dia que ela tinha que fazer inventário ou alguma coisa assim, ela já ficava ansiosa, dava crises, porque foi em um dia de inventário que aconteceu aquilo com ela. Então, remetia tudo na cabeça dela novamente. Então, ela preferiu sair daquele trabalho, ela conseguiu fazer um acordo, foi até bom para ela. E o casamento também passou por algumas crises e dificuldades. Durante muito tempo, ela não queria mais ser tocada e no início o marido super compreendeu. Mas passado ali 1 mês, 2 meses, ele já começou a ficar irritado, a cobrar esse tipo de coisa dela e a falar com ela quando que ela ia sair daquele fundo do poço que ela havia se enfiado. Ela passou a se perder durante horas, pensando apenas no que havia acontecido com ela e com a quase morte ou quase violação do seu próprio corpo. Ela já não conseguia dormir direito, tinha vários pesadelos, vivia ansiosa, dando crises, começou a fazer terapia, só que ela não se sentia muito bem na terapia porque a terapeuta fazia um exercício com ela recorrente que era dela falar e dizer tudo o que aconteceu em voz alta todas as vezes que ela fosse na terapeuta. Então, toda vez que ela foi lá, ela teve que reviver aquele momento durante várias vezes e a terapeuta dizia que era um exercício que ela teria que fazer até ela aceitar o que tinha acontecido, porque a partir do momento que ela aceitasse o que aconteceu com ela viveria mais em paz. Então, ela acabou deixando a terapeuta também, mas buscou um médico, um profissional, para que ela tomasse medicamento, porque ela já não conseguia dormir, tinha pesadelo, já não conseguia ter uma vida ativa com o marido. Então, ela começou a tomar medicamentos. Com esses medicamentos, ela começou a se sentir lerda, lenta, sonolenta, e o marido começou a ficar mais irritado. E quando ela não tomava os medicamentos, ela tinha crises e mais crises de ansiedade, daquelas de chorar à noite,
do corpo enrijecer, ela ficar com o corpo todo enrijecido e travado. E o marido chegou um momento que parou de ter paciência com ela com relação a isso e ela só se sentia cada vez pior. Tudo isso durou um pouco mais de um ano. Nesse meio tempo, ela teve sim momentos que ela se relacionou com o marido, mas ela estava fria e ela não conseguia mais receber o marido na posição dele por cima dela. Porque toda vez que ele fazia isso, remetia a ela o que ela tinha vivido, do cara em cima dela. E uma coisa que ela me contou foi, Rayane, os olhos. A forma como ele me olhava. No momento que eu estava, naquele momento de fragilidade, eu via a maldade pura dentro do olho daquele homem. E eu me sentia um lixo, enojada, como se eu fosse apenas um corpo, um objeto, uma boneca, um lixo mesmo. Então eu sempre me lembrava daqueles olhos, daquela maldade, era como se eu visse a alma através do olho daquele cara e tudo que eu via não era nada de bom. E toda vez que eu ia ficar com meu marido, se ele queria ficar por cima, eu sentia essa mesma sensação. E ele começou a ficar bravo comigo porque eu queria fazer as mesmas posições. Era sempre eu por cima, eu comandando a situação, porque assim eu me sentia mais segura. Eu já não queria mais ficar numa posição de 4, por exemplo, porque eu não queria dar as costas para ele. E ele não aceitava, falava que eu tinha ficado fria, que eu era uma mulher frígida. Então, com um pouco mais de um ano desde que tudo tinha acontecido, o casamento da Renata chegou ao fim. Ela se mudou para uma kitnet, conseguiu arrumar outro emprego em uma creche, onde ela consegue sair mais cedo. Ela sai com as amigas e de vez em quando ela tem um crush que ela procura conhecer bem primeiro antes que role qualquer outra coisa. E ela quase nunca leva ninguém para casa dela, para a kitnet dela, o ambiente onde ela se sente segura. Ela sempre se pega pensando como que a vida dela estaria se aquela situação não tivesse acontecido. Se naquele dia ela tivesse ido embora mais cedo, se naquele dia ela tivesse pego um ônibus, se ela ainda estaria casada, ela nunca teria passado por essa experiência e ela estaria vivendo bem, sem saber o que é viver com esse medo. E ela se sente culpada, ela se sente mal pelo casamento ter acabado, pela forma que ela se sente e se sentiu durante muito tempo. E hoje ela diz que ela não se vê dentro de um relacionamento sério mais. Que ela pode ficar com um cara ali, de vez em quando, ter alguma coisa até a mais no sentido de ficar alguns meses juntos, mas ela não se vê casando de novo. Isso foi um sonho que ela perdeu, assim, que ela não sente mais vontade. Enquanto ela estava no hospital e aqueles policiais visitaram ela, um dos policiais falou para ela assim que ela era uma moça muito franzina, muito pequena e magra, e que se talvez ela tivesse um outro corpo, se ela fosse uma mulher mais encorpada, mais alta, talvez aquele cara não teria agido daquela forma com ela, porque como ela deu as características dele, a altura, como que ele era de corpo, o policial falou: ele não é um cara tão forte. Só que por você ser magra, baixinha, isso pode ter contribuído para que ele tivesse coragem de fazer isso com você. Se você tivesse acompanhado até mesmo de uma outra mulher, se você fosse um pouco mais encorpada, talvez ele não teria feito isso com você. E durante muito tempo, essas palavras desse policial ecoou na cabeça dela. Então, hoje, atualmente, ela sempre vai na academia, faz musculação. Ela já possui um corpo bem mais encorpado do que ela tinha naquela época. Ela vai 2 vezes na semana fazer artes marciais e está vendo a possibilidade de fazer uma autodefesa. Além disso, ela me disse que vai comprar um taser de defesa pessoal, mesmo que não é 100% ok, né? Mas é a história dela, tô só falando aqui. Ela quer também um spray de pimenta, ela sempre anda com faca na bolsa e pode parecer um exagero para alguns ou como se a gente estivesse colocando a vida de outra pessoa em risco por a gente andar com esse tipo de instrumento, mas na verdade tudo que a gente quer é se sentir segura. Tudo que a gente quer é se sentir bem. Então é isso, essa é a história da Renata. Não dá nem para saber 1/3 do que a Renata passou.
do que foi essa vivência para ela, todo o desespero, tudo que ela passou. Fazem 5 anos que isso aconteceu. Ela disse que hoje ela consegue conviver melhor com isso e contar esse relato dela, tanto que a gente está trazendo aqui para o podcast, mas que foi um verdadeiro pesadelo durante muito tempo, né? O fato dessa psicóloga ter pedido para ela falar, diz ela que a primeiro momento aquilo não fez bem, mas que agora ela se sente mais leve, ela tá sim andando com a vida dela, às vezes dá a entender, né, na história que ela se tornou uma mulher triste, que ela não sai de casa e tal, mas não. Hoje ela consegue dar sequência na vida dela normalmente, só que algumas coisas realmente, né, alguns acontecimentos que ocorrem com a gente, realmente faz com que a gente mude o estilo de vida, mude um pouco quem a gente é. Então ela continua sentindo algumas coisas, ela continua pensando que ela não consegue ter um relacionamento tão sério daqui pra frente, mas ela consegue viver bem, viver feliz. Ela é feliz com o trabalho que ela tem hoje, ela sai, ela se diverte, ela sai com as amigas, ela vai pra bar, mas ela sempre busca sair mais cedo, ela não exagera na bebida para não ter que ficar muito vulnerável. Então ela ficou um pouco mais alerta do que ela seria antes e ela convive com o que aconteceu com ela hoje muito melhor do que antes, vivendo a vida dela tranquila, ela se diverte, faz os exercícios dela. E é isso, ela só tá mais alerta o tempo todo. E essa questão de relacionamento mesmo, né? Imagina tudo que ela passou, né? Bom, é isso. Deixem os comentários de vocês em nosso grupo do Telegram ou no nosso grupo do WhatsApp. Sejam, por favor, moderados e pacíficos ao comentar essa história, lembrando sempre que tem pessoas por trás dessas histórias. Vá lá, apoie o podcast. Tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas, sem edição, sem interrupção, sem falazada, só as histórias novas, fora do que tá aqui nas plataformas gratuitas. E eu quero agradecer, vocês são show, sabe? Se eu peço, vocês fazem. Então, meu muito obrigada. Porque quando eu fiquei triste que o pessoal tinha baixado minha nota, vocês foram lá e me deram 5 estrelas e eu voltei com a nota que eu estava antes, mas agora eu quero um 4.8, quero um 4.9. São diversas pessoas que me ouvem aí, ainda não seguem o podcast e ainda não avaliou o programa. Então siga, me dá 5 estrelas. Vocês são maravilhosos e eu quero poder compartilhar mais histórias com vocês, com mais pessoas, e isso me ajuda demais. Ajuda com que o podcast cresça. E eu quero pedir para vocês também, gente, compartilhem nos stories de vocês, me marquem, que eu sempre reposto, sabe? É muito gratificante para mim conversar com vocês. Então, é isso. Brigadão mesmo, mas vamos continuar espalhando o Bora Lovers por aí, compartilhando, dando as 5 estrelinhas, que faz muita diferença para mim. Pode vir conversar comigo, me mandar mensagem no Telegram, no Instagram, que eu amo muito, tá bom? É isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!